Oi pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado com vocês semana passada, hoje a gente vai trabalhar com uma atividade bem mais prática, tá? Semana passada a gente trabalhou com umas tabelas um pouco maiores e a gente viu lá como filtrar dados direitinho, fazer a função subtotal, que ajuda, né, a você a usar fórmulas dentro de uma tabela que tem filtro. Mas hoje a gente vai ver isso no nível um pouco maior, tá? A gente vai entrar no conteúdo de tabela dinâmica, que é um conteúdo muito importante para o curso de Excel. E eu não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso, nem que seja alguma coisa mais básica, mas a gente vai ter algumas aulas daqui para frente. O que eu vou fazer? A gente vai responder essa atividade primeiro, para vocês entenderem primeiro como que funciona e para que funciona, para depois a gente ir ver o passo a passo de como utilizar. Tá? A tabela dinâmica a gente usa para também filtrar informações, para ter esses relatórios mais detalhados com uma grande quantidade de informações. Tá? Então a gente vai usar hoje uma tabela muito grande, uma tabela que tem quase 1000 linhas de digitação, mais ou menos umas 15, 20 colunas de informações. Tá? Então uma atividade um pouco extensa. Na verdade, a atividade, desculpa, ela não é tão extensa, ela é um pouco complexa de se fazer, certo? Então, eu deixei ela aqui do lado, como vocês estão vendo, e tem poucas coisas para a gente fazer nela, tá? Mas, basicamente, a gente vai terminar e chegar nesse resultado aqui, certo? Nesse resultado aqui, onde a gente vai conseguir filtrar, ó, as informações por país, tá? Mas a gente vai usar aqui somente a América do Sul para o que a atividade pede. Então, vou colocar aqui o Brasil, para vocês verem, só o Brasil, desculpa, tá? Então, a gente vai ter uma planilha que vai ter esse visual aqui. Aqui vocês já vão ter uma prévia do tamanho da tabela que a gente vai trabalhar, uma tabela enorme, e vai dar um trabalhinho, mas vocês veem que são poucas coisas para a gente fazer, mas é um conteúdo que é importante para o decorrer do curso de Excel, e vai dar uma luz para vocês dos conteúdos que vão vir para frente. Porque o conteúdo de tabela dinâmica ele é complexo e ele é trabalhoso. Então, se a gente começa a estudar pouco a pouco como vai ser estudado o conteúdo, para depois ir fazer alguma atividade mais prática, vocês iam passar um bom tempo só vendo e não entendendo para que é usado e como que se usa. Então, primeiro, a gente vai fazer uma atividade simples, usar bem pouco de tabela dinâmica, vamos trabalhar com segmentação de dados, não é validação de dados, tá, pessoal? É outra coisa. Segmentação de dados e também ainda com uma parte de filtros, beleza? Então, vamos lá, vou pegar aqui uma planilha nova lá na frente que eu já tinha aberto. A gente vai trabalhar basicamente com duas planilhas. Quando a gente acrescenta uma tabela dinâmica, a gente cria uma planilha nova, tá? Então, primeiro, a gente vai, conteúdo de aulas passadas, né? Vamos importar dados, tá? Então, vou aqui, dados, obter dados de arquivo, de texto, de vocês, se você estiver usando o Excel 2010, você vai obter dados de texto, né? Mais simples um pouco. O meu está aqui, ó, na pasta curso Excel, tá vendo? Deslocar o seu, usuários, documentos, curso Excel. E eu vou usar essa tabela aqui, ó, tá vendo? Dados, tabela dinâmica. Importar. Pessoal, todos esses arquivos eu vou deixar disponibilizados para vocês. Eu vou mandar junto com a atividadezinha, tá? Vou mandar os arquivos que a gente vai usar aqui hoje. Então, apareceu aqui para mim já, né, ó, uma prévia da tabela. Eu vou clicar em carregar. E ela vai vir para mim dessa forma, tá? Eu vou retirar esse filtro. Por enquanto a gente não vai usar isso, na verdade a gente não vai nem precisar usar isso. E também vou limpar todos esses formatos, né? Ele está importando aqui como tabela. Limpar formatos, vai ficar simplesinho aí, certo? Então, o primeiro passo, ó, importar o arquivo de texto, dados, tabela dinâmica, ok, fizemos. Inserir uma tabela dinâmica baseada nesta planilha. Da mesma forma que o filtro lá, eu não preciso selecionar a tabela toda. Basta eu clicar aqui, vou diminuir um pouco só para vocês terem uma noção real do tamanho da tabela, vai da letra A até a letra K. E para baixo ela vai ter 831 linhas, tá? De digitação.
beleza? É uma planilha de vendas, ela é genérica, só para a gente utilizar na aula. E a gente vai inserir aqui uma tabela dinâmica, beleza? Então você vai aqui no inserir, e aqui ó, já tem a primeira opção, tabela dinâmica. Você só vai clicar, ele vai selecionar para você, igual lá quando você coloca um gráfico e tal, ele vai selecionar para você a tabela que está próxima, né, que não tem nenhuma coluna ou linha separando, e eu vou colocar aqui ó, em uma nova planilha. Selecionar a tabela intervalo, está selecionado, usar uma fonte externa. A gente já pegou, né, o arquivo lá de texto para cá, que não precisa, e vamos colocar em uma nova planilha, ok? Vou dar OK aqui e ele vai abrir desse jeito. Insira uma tabela dinâmica baseada nesta planilha. Pessoal, nessa aula, como eu falei, eu não vou explicar muito como que se usa a tabela dinâmica e nem entrar em detalhes. Eu vou mais responder a atividade, explicar para vocês o passo a passo do conteúdo que tem a ver com as aulas passadas, que é a parte de filtragem. A tabela dinâmica ela é só um meio para a gente resolver essa atividade. A gente vai estudar a tabela dinâmica a fundo depois. Então, eu não vou explicar cada coisinha hoje. Por exemplo, filtro, coluna, linhas, valores aqui embaixo. Tá? Como que funciona isso aqui? Qual a melhor forma de utilizar? Eu vou responder com vocês, usar ela aqui, mostrar como usar isso que a gente vai usar hoje. E resolver a atividade da forma mais simples possível para que vocês vejam como que funciona, porque o detalhe a gente vai ver nas aulas de tabela dinâmica, tá? Como já falei antes, é um conteúdo um pouco mais complexo, é melhor que a gente veja primeiro funcionando para depois entender como funciona, beleza? Então, ó, exiba em porcentagem de vendas por empresa. Depois, ó, classifique decrescente pela porcentagem de vendas. Insira 3 segmentações de dados, cidade, região, país. Insira um gráfico de colunas baseado em sua tabela dinâmica. Pessoal, esse gráfico aqui, ele não é o mesmo gráfico lá que a gente viu no Excel básico, lá no início do curso, não. Tá? Isso aqui é um gráfico dinâmico. É bem mais útil, tá? Filtre apenas países Brasil, Argentina e Venezuela. Beleza, a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, para a gente colocar aqui, ó, exiba a porcentagem de vendas por empresa, a gente tem que ter alguma informação, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, empresa. Eu vou pegar o nome da empresa e vou arrastar aqui, ó, para a linha, ó. Nome da empresa, colocar aqui na linha, tá? Eu posso clicar ou eu posso arrastar para cá, certo? Quando eu coloco na linha, ele vai aparecer aqui, certo? Então, classificar vendas por empresa. Show. Agora, a gente precisa de um valor. Não tem como a gente usar porcentagem sem ter um valor. Então, eu vou pegar aqui a opção de vendas. Vou colocar aqui em valores, ó, vendas. Aí ele vai colocar aqui do lado, certo? Então, ele colocou aqui na linha as empresas. E aqui do lado a venda, ok? Os valores de venda. Só que ele está pedindo para colocar em porcentagem. Para colocar em porcentagem aqui, ó, basicamente você tem que alterar como que esse número está sendo exibido. Aqui ele está como geral, mas a gente pode colocar aqui como contábil, lá no início do curso. Só que a gente não faz nada, aqui não, tá? Aqui não funciona assim não. Tabela dinâmica a gente usa tudo aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem soma de vendas. Onde tem valores, eu vou clicar nessa setinha para baixo. E aqui, ó, configurações do campo de valor. Então, aqui eu tenho uma soma, beleza, eu não vou mexer nisso. Eu posso fazer funções, ó, certo? Mas o que eu vou fazer é formatar o número, ou seja, eu vou, né, trocar como esses números estão sendo vistos. Então, eu posso mostrar os valores, ó, porcentagem do total geral, clico aqui e dou OK, você vai ver que eles vão mudar, beleza? Outra forma que eu posso fazer é vir aqui também e aqui mesmo formatar número e aqui colocar porcentagem. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte, porque aqui, se tiver aqui sem cálculo, tá? Com o número normal assim, e eu colocar porcentagem aqui, nesse local aqui, ó, formatar número, porcentagem, ele vai pegar esse valor aqui e vai transformar em porcentagem, ou seja, que vai ficar 4.000%, mais ou menos, ó. Ok? Tá vendo?
multiplicou foi mais, ó, 427, 300 mil por cento. Então isso não existe. Vou voltar aqui, dar um Ctrl Z. O que você vai fazer é aqui, ó, tá? Mostrar valores como. Eu quero ver esses valores como um total de porcentagem geral, tá vendo? Porcentagem do total geral. Ok, tá vendo? Vai ficar aqui dessa forma. Beleza, para classificar como decrescente, tá? A gente tem aqui, ó, todos esses números aqui, até lá embaixo, que vai dar o 100%. Ó, até aqui. Aqui só tem o nome das empresas, tá? Então tem 92, mais ou menos 88, mais ou menos empresas, tá? Aqui você pode ter uma forma de classificar aqui, ó, de A a Z, de Z a A, mais opções de classificação. A gente pode ver aqui, ó, decrescente, tá? Aqui também, ó, a gente pode fazer as mesmas coisas que a gente fez aqui embaixo. Tá vendo? Botão direito aqui, ó, resumir valores, remover, mostrar valores como, ó, total de colunas, de linha, diferença, soma, do menor para o maior, do maior para o menor. Se eu colocar um desses dois, ele vai tirar ali a minha porcentagem, tá? Do maior para o menor. Ok, ó, tá vendo? Ele vai tirar a minha porcentagem. Okay? Então não vou mexer aí e deixar assim. Certo? Vamos para o próximo passo aqui. Insira 3 segmentações de dados. É aqui que começa, pessoal, a ficar legal, porque por enquanto a gente está trabalhando basicamente com números. E trabalhar com grande quantidade de números sem ter nada visual, às vezes realmente é chato. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai usar segmentações de dados para a gente ter opções de filtros, tá? Então a gente vai vir aqui em analisar, inserir segmentação de dados, tá? Só para vocês entenderem, o analisar só aparece se eu tiver clicado dentro da minha tabela dinâmica. Cliquei, venho aqui em analisar, inserir segmentação de dados. Cliquei. A atividade pede para eu inserir 3, cidade, região e país. Então, tem aqui, ó, país, cidade e região. Dei OK. Ele vai inserir para mim, ó, a segmentação de dados. Pessoal, isso aqui é um filtro, tá? Nada mais é do que um filtro, certo? Então, isso aqui eu posso organizar da forma que eu achar melhor. Aqui ele está com uma coluna só. Na atividade aqui, tá vendo que ele está com duas? A gente vem aqui, ó. Aí, para a gente fazer isso aqui também, é simplesinho. Tudo aqui em cima na configuração, tá? Colunas, ó, eu venho aqui e coloco duas. Já ajeitou aqui. Vou colocar aqui para o lado. Fazer a mesma coisa nesse. Ficar mais facinho de ver aqui. E aqui também. Duas colunas. Show. Tá aqui. Ali está menorzinho, mas não tem problema não, tá? Próximo passo, ó, insira um gráfico de colunas baseado em sua tabela dinâmica. Pessoal, é o seguinte, a tabela dinâmica ela só está aqui nessa atividade por um simples motivo, porque a gente precisa de tabela dinâmica para usar a segmentação de dados, tá? Que é um filtro muito melhor. Então, a tabela dinâmica nesse momento ela está servindo exclusivamente para a gente poder utilizar a segmentação de dados, certo? Insira um gráfico. Então, eu venho aqui na minha tabela, continuo aqui na aba analisar e vou escolher aqui, ó, gráfico dinâmico. Se é um gráfico de colunas, normal, a gente não vai complicar. Vamos colocar ele aqui. Por enquanto, pessoal, ele está desse jeito, porque ele está pegando todas as informações que está na minha tabela dinâmica, certo? Como assim? Se você olhar, ó, ele está pegando aqui, onde está azulzinho, está selecionado, tá? Então, eu tenho que começar a filtrar isso aqui. Filtre apenas os países Brasil, Argentina e Venezuela. Então, Argentina, deixa eu ir desmarcando aqui, pronto. Marquei Argentina, Brasil e Venezuela. Vamos procurar aqui, Venezuela. Ele vai organizar o meu gráfico agora, tá desse jeito. Beleza? Vai mostrar aqui algumas cidades. Ele pegou Argentina, Brasil e Venezuela. Ele está pegando aí separado. Para eu juntar, eu vou ter que usar o CTRL, tá? Ó.
Vou segurar o Ctrl, clicar agora em Venezuela. Beleza? Ele vai colocando aí as informações. Entenderam aí? Então ele está selecionando para mim, ó, as cidades que fazem parte desse país. Certo? Eu vou tirar aqui um pouco a atividade para ficar maior e vocês poderem ver melhor. Então, vou aumentar aqui. Ó. Então, aqui eu posso vir agora e filtrar do jeito que eu quiser. Se eu quiser ver, tirar o filtro, eu clico aqui. Ó. Nesse xizinho vai aparecer tudo. E aqui eu tenho, ó, todas as cidades que estão incluídas aí nesse país por qual teve venda, tá, pessoal? Não é que tá todas as cidades do país, não. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer Rio de Janeiro, São Paulo e só. São as cidades que tem, os estados, desculpa, tá? Que tem aqui. E dentro desses estados, ó, do Rio de Janeiro, a gente tem o Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem São Paulo, Campinas e outras cidades que fazem parte desse estado. Se dentro desse filtro eu quiser acrescentar aqui só São Paulo, ó, consigo ver. Se eu quiser ver só do Rio de Janeiro, eu também consigo ver. Se eu quiser daqui tirar do estado do Rio e ver só a cidade de Campinas, vou colocar São Paulo para ele filtrar primeiro, só Campinas. Eu consigo ver, ó, somente Campinas. Qual foi a empresa que vendeu? Foi essa Gourmet Lanchonete. E a porcentagem aqui, certo? Então, ó, eu vou clicando e o gráfico vai mudando. Se eu quiser selecionar mais de um, eu uso Ctrl. Se eu quiser tirar tudo aqui, eu vou fechar. Certo? Clico aqui e vai aparecer tudo aí para a gente ver. Eu vou tirar aqui essa câmera, tá? Para vocês poderem ver a tela toda rapidinho. Captura de vídeo, pronto. Tirei aqui. Agora vocês não estão vendo aí mais o meu rosto que estava aqui em cima, né? Mas basicamente fica assim. Agora eu tenho essas opções de filtro. Vocês lembram lá que usar filtro daquele jeito eu era obrigado a usar a planilha de um jeito só era de cima para baixo. Aqui eu posso incluir a informação que eu quiser. Por exemplo, eu fiz a segmentação de dados para esses três. Mas vamos dizer que agora eu quero incluir também o frete. Então vou trazer o frete para cá, ó. Agora apareceu aqui o frete. Então, além da venda, do valor da venda, consigo também ver os fretes, tá? O gráfico aqui, e ele vai mudar, vai se atualizar de acordo com o que eu fizer. Se eu ver que está ruim de ver, eu coloquei aqui o frete na coluna e ele veio somar aqui. Se eu colocar aqui, ó, ele vai mudar a minha apresentação, beleza? Então, você consegue mexer do jeito que você quiser. Eu vou tirar aqui o frete, porque a gente não está usando na atividade. Mas, basicamente, o que a atividade pedia, a gente fez, certo? Importamos os dados, inserimos uma tabela dinâmica, exibimos a porcentagem por vendas, fizemos a classificação decrescente, inserimos 3 segmentações de dados, inserimos um gráfico e filtramos os países. Tá? Vou deixar aqui do jeito que tem que ser, Argentina, segurei o Ctrl, Brasil e Venezuela. Eu consigo selecionar mais de um, aqui todas as cidades, e está aparecendo dessa forma. Beleza? Aqui dentro do gráfico, você também consegue modificar o gráfico normalmente, tá vendo? Eu quero o rótulo de dados, é só clicar aqui. Nome da empresa, aqui tá como está organizando, certo? Soma de vendas é a linha que ele está pegando aqui. Pessoal, uma correçãozinha aqui que eu tenho que fazer. Deixa eu colocar a atividade aqui de novo. Aqui, ó. Classifique decrescente pelo porcentagem de vendas. E aqui eu só coloquei pelo nome, né? Aqui, ó, não é difícil não, também é simples de fazer. Você vai aqui no filtro, porque na tabela dinâmica você vai aparecer esse primeiro filtro aqui, tá? Você vai em mais opções de classificação. E aqui, ó, vai ter manual, você que vai arrastar os itens, crescente de A a Z, mas eu quero decrescente. E aqui, ó, nome da empresa, eu coloco soma de vendas, tá? Porque aqui é o filtro para toda essa tabelinha que está aparecendo aqui. Eu vou ter que escolher aqui por qual coluna eu quero filtrar tudo. Quando eu der OK, ó, ele vai ficar da mesma forma que está aqui
Eu achei estranho porque eu estava vendo o gráfico um pouco diferente daqui, né? Tava as mesmas informações, estava certinho, eu dei uma parada aqui para as informações, mas estavam em lugares diferentes. Aí eu fui prestar atenção que aqui do lado está classificado do maior para o menor. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quase não foi uma aula de explicação de conteúdo, foi mais para demonstrar uma função que vai ser muito útil para vocês no futuro, que é a tabela dinâmica e a segmentação de dados, né? Vocês vão poder utilizar isso com muita frequência. Quando vocês forem trabalhar com relatórios grandes, o ideal é que se use tabela dinâmica. Aquela planilha que a gente está utilizando, ela é enorme. Então, você ter essa opção de trabalhar com essa grande quantidade de informação vai fazer com que vocês tenham um valor de mercado muito alto. São poucas pessoas que conseguem trabalhar com essa quantidade de informação. Normalmente você vai ter gráficos muito simples. E quando você tem uma tabela desse tamanho, a maioria das pessoas nem sabe como essa tabela ficou desse tamanho. Sendo que numa empresa grande você vai alimentar isso diariamente. No final do mês é que você vai pegar isso para fazer um filtro, para poder analisar esses dados. Beleza? Então, tabela dinâmica é o nosso próximo conteúdo. A gente vai dar uma utilizada, vamos ver como que funciona, vamos entender direitinho espero que as aulas voltem ao normal o mais rápido possível, porque esse é um conteúdo que é muito importante que você pratique. Então, eu vou deixar esse exercício para vocês, eu espero que vocês tentem fazer sozinhos, tentem aplicar isso, mexe aí, vai arrastando os campos para onde você quiser, porque não tem problema nenhum você testar, tá? Se der tudo errado, você fecha, abre de novo e começa a refazer. Então, essa aula foi mais uma aula de demonstração mesmo, explicar para vocês a resolução dessa atividade, porque no conteúdo de vocês, quando eu olhei lá no cronograma, essa aula seria a resolução do exercício anexo 6, e eu vou enviar isso para vocês, o exercício anexo para vocês estudarem, e vou enviar o arquivinho também, tabela dinâmica, dados tabela dinâmica, para vocês poderem importar e poderem treinar com Excel. Beleza, pessoal? Até mais, até a aula que vem.